Olá, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Elizabeth. Atualmente sou membro da Casa de Oração ali no Poaçu, em São Gonçalo, mas fui nascida, e criada, fui membro da Casa de Oração de São Carlos. Então é um prazer para mim estar aqui compartilhando algo de Deus com os jovens dessa Casa de Oração. A maioria deles vi crescer. Sei que vocês já estão cansados de ouvir alguém falar isso, te vi nascer, Mas enfim, vi muitos de vocês nascerem, acho que todos, Quer dizer, alguns não, Mas vi bem pequenos, outros conheci aí na faixa etária dos 10 anos, Que é o Gustavo, o Fábio, o Cássio, o Ricardo, mas pude estar com eles ali no primário, colaborando. Acho que não fui professora deles, mas colaborei de alguma forma ali, Então é um prazer para mim ver vocês hoje, alguns adultos já, mas bem crescidos, e o melhor é que estão ainda na presença do Senhor, Ainda não, Estão na presença do Senhor, e espero que vocês permaneçam nesse caminho, que é a melhor escolha que a gente faz. E eu vim aqui compartilhar, algo que Deus falou comigo nesses dias, e eu acho que vocês devem saber e devem refletir um pouco sobre isso. Há uns dias atrás, em algum grupo que eu estou fazendo parte, nessa quarentena a gente tem tido muitos encontros online, e eu estou fazendo parte de um grupo que uma irmã compartilhou com a gente isso que eu quero compartilhar com vocês, Eu costumo dizer que coisa boa a gente tem que passar para frente, Então, se falou muito comigo, eu gostaria muito que falasse com vocês também. E a irmã, ela compartilhou algo conosco no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 1. E antes da gente começar, eu gostaria só de dar um pano de fundo, assim, com um contexto, sobre o livro de Eclesiastes. O autor dele foi o rei Salomão, O rei Salomão era filho de Davi, foi o homem mais sábio, da humanidade. Deus deu a ele a sabedoria, e ele foi um homem muito rico também, tinha muitas posses, e ele escreveu o livro de Eclesiastes, Segundo os estudiosos, Salomão já estava bem velhinho quando ele escreveu o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes se resume em qual o sentido da vida, Qual o sentido da vida? E ele começa a fazer vários questionamentos sobre várias áreas, sobre vários assuntos da nossa vida, e aí ele conclui que tudo é vaidade. Ele fala que tudo debaixo do sol, é vaidade. E aí eu queria dar um título, para esse compartilhamento. O título seria: qual é o sentido da sua vida? Salomão, ele quer saber qual é o sentido da vida. E aí? Mas qual é o sentido da sua vida? E eu escolhi essas áreas, que Salomão destaca, porque são áreas que permeiam a nossa vida toda, E, quer dizer, não a vida toda, Talvez uma criança, um pré-adolescente, talvez não se depare tanto com essas áreas, que a gente vai abordar aqui. Mas vocês são adolescência, Tá entre 12 e 13 anos, E até a juventude, até os 20 e poucos anos, vocês vão se deparar com essas áreas, nas vidas de vocês. Uns mais, outros menos, mas em algum momento vocês vão se deparar. E aí, no capítulo 1 e capítulo 2, Salomão fala sobre sabedoria humana, fala sobre o prazer, fala sobre o dinheiro e fala sobre o trabalho também. Só que a gente não vai ver sobre o trabalho, a gente vai ver sobre a sabedoria humana, sobre o prazer e sobre o dinheiro, Como que isso é forte na nossa vida e como que isso é em vão, ainda mais se a gente usufruir dessas coisas de maneira inapropriada, de maneira desenfreada, sem antes buscar a Deus. Então eu vou fazer a leitura, junto com vocês. A gente vai estar lendo em Eclesiastes 1, do 13 ao 18,
depois Eclesiastes 2, do 1 ao 8, e depois do 18 ao 25, tá? Então, vou começar a ler aqui Eclesiastes 1, do 13 ao 18. Diz assim: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isso é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza. E aí Salomão, né, que foi um homem dotado de sabedoria, tudo mais, né, o cara que mais teve sabedoria na história, né, da humanidade, ele conclui no final da sua vida que isso também foi correr atrás do vento. E aí, trazendo, né, para o nosso dia a dia, né, que conhecimento é esse que seria, né, que sabedoria humana que seria essa nos dias de hoje, século XXI, 2020. E a gente vê que sabedoria humana seriam as filosofias, né? Não filosofia, a matéria, a filosofia da escola, né? Mas modos de pensar sobre a vida, conhecimento social, né? Interpessoal, conhecimento vasto, né? Existem vários tipos de conhecimento. Conhecimento cultural, são conhecimentos humanos, né? Não são conhecimentos bíblicos, né? Não são conhecimentos vindos de Deus. São conhecimentos que são importantes para a nossa vida, é óbvio, tá? E aí eu não quero que vocês achem que, então não preciso estudar, né? Ou então há algum problema em eu querer saber das coisas? Não tem problema nenhum nisso, né? Sobre política, sobre economia, enfim, sobre várias coisas, né? Sobre o comportamento humano, sobre a ciência, enfim, sobre a tecnologia. Então não tem nenhum problema a gente ter conhecimento disso e buscar esses conhecimentos, né? O problema está em a gente se preocupar muito com isso e isso ser o sentido na nossa vida, né? E aí a gente volta àquela pergunta inicial, né? Qual tem sido o sentido da sua vida? O sentido da sua vida tem sido ir atrás de conhecimento? Tem pessoas que têm essa necessidade, né? Essa busca por conhecimento é bom, mas até determinado ponto, né? Quando isso vira realmente o sentido da sua vida, aí já não é saudável. Aí Salomão diz que é correr atrás do vento. E é interessante, né, e triste quando essa busca pelo conhecimento humano, pela sabedoria humana, ela ultrapassa a busca pelo conhecimento de Deus. Uma vez eu vi uma mensagem do Rogério Ribeiro, né, pai da Raquel, da Rafaela, e ele falou sobre isso. Ele falou: se a gente se empenhasse, né, na busca para o conhecimento bíblico, pelo conhecimento de Deus, da mesma forma que a gente se empenha na faculdade, né, ou em algum curso que a gente venha fazer, a gente seria muito mais instruído na palavra. E realmente é verdade, né? Eu sou uma pessoa... eu era estudiosa, né? Não era aluna número 1, né, da turma, mas ficava ali entre os 5 melhores e tal. Então eu sempre fui muito estudiosa, né? E aí em época de prova eu estudava, né? Me dedicava. Na faculdade também, lia textos e mais textos, né? Eu estudava longe, né, da minha casa, então era nesse trajeto aí, né? De metrô, barca, né? Eu estudei em Niterói. Barca, metrô, aonde eu pudesse, eu lia texto da faculdade. E aí eu não fazia isso para ler coisas a respeito da palavra de Deus, né? Ou me aprofundar na palavra. Então, realmente, às vezes a gente se dedica muito em conhecimento, né, humano, conhecimento profissional, e
esquece de se aprofundar também na palavra, né? Então, o que Salomão diz aqui é que essa sabedoria humana, ela não é algo que a gente vai levar também para a nossa vida futura, né? Depois da nossa morte, e isso é vaidade, né? E muitas das vezes, realmente, quando alguém quer saber muitas coisas, né? Ela vai querer usar aquilo em algum momento. E em algum momento ela vai querer que aquilo volte para ela, seja em forma de elogio, seja em forma financeira, seja em forma de status. E isso é vaidade, né? Então, assim, eu quero dominar muito sobre um conteúdo tal, né? Sei lá, sobre negritude, por exemplo, né? E aí, para quando alguém vier falar alguma coisa, eu vou lá e vou responder, sabe? Então, assim, para que você vai querer saber disso se o seu objetivo é talvez humilhar alguém, é talvez se achar, né? Então, assim, não tem nada demais eu ir atrás, né, de históricos, né, sobre lá os ancestrais da África e tudo, negritude, né, o valor do negro na sociedade, tanto no passado quanto no presente. Ok, né? Eu, Beth, gosto desse tipo de assunto também, mas com que finalidade que eu quero saber? Quero saber só para eu entender um pouco mais, né, dos desequilíbrios que existem hoje em dia, ou eu quero saber, para mim vai descer? Então é muito importante, quando a gente vai atrás de algo, a gente saber o porquê, né? Qual o objetivo meu quando eu estou indo em busca daquilo. E uma outra coisa que a gente tem que se atentar é quando esse conhecimento humano atrapalha a nossa vida com Deus. E aí a gente vai ler lá em Colossenses 2:8. Colossenses, vamos no Novo Testamento, capítulo 2, verso 8. Cuidado que ninguém vos tenha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aqui Paulo está alertando para que a gente tenha cuidado de não se deixar levar. Tem uma outra tradução que diz: ninguém faça presa sua, né? Inclusive até o Plínio leu esse versículo na live que ele fez domingo, né? E infelizmente, né, eu tenho visto muitos jovens que foram criados na igreja e tudo mais, né? Eram pessoas ativas e tal. E aí quando entra na universidade, abandona, né? Na universidade a gente realmente é cercado por muitos sabedores, né? Por muitas pessoas sábias, né? Os professores são pessoas muito bem estudadas, né? São esclarecedoras, têm boa oratória. Então eles têm um certo poder de nos convencer de muitas coisas, né? Então eles têm uma universidade federal, né? Então tinha muita como eu posso dizer, eles tentavam inculcar na nossa mente muitas coisas diferentes, né, que até então eu, Beth, não conhecia, e que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba deixando aquilo entrar, né, na nossa mente de forma que exclui o que a gente aprendeu da Bíblia, né? E isso não é difícil de acontecer, não é raro, infelizmente. E aí Paulo diz, cuidado, né? E está nos alertando, né? Uma coisa que eu aprendi, né, é que quando a Bíblia manda a gente não fazer determinada coisa, ou manda a gente ter cuidado, é porque aquilo é possível de acontecer, né? Então, quando ele fala, cuidado, né, para ninguém fazer presa sua, é porque isso é possível de acontecer, né? Então, vocês que estão aí, né, estudando, ou entrando na universidade, né, ou já entraram, vou entrar, que vocês se fundamentem muito na palavra, que vocês se aprofundem na palavra, reguem a comunhão de vocês com Deus diariamente, porque senão vocês vão ser realmente feitos presas dessas filosofias, né? Então, essas sabedorias humanas, elas de fato realmente são como correr atrás do vento, né? Elas são em vão, e a sabedoria de Deus, essa sim, é que a gente deve buscar. E aí lá em Tiago 1:5 fala que Deus dá a sabedoria para quem a pedir. A gente vai ler lá. Tiago 1,
verso 5. Diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improfera, e ser-lhe-á concedida. Então essa sabedoria não é sabedoria humana, né? Se é uma sabedoria que Deus vai dar, então é sabedoria dele, não é uma sabedoria humana. Então essa sabedoria, gente, que a gente tem que buscar, a sabedoria de Deus. Repito, não tem nada de errado nós buscarmos conhecimentos, tá? Mas que isso não seja, essa busca não seja superior à nossa busca por sabedoria divina. A segunda área que Salomão pensou, refletiu, viu que também era vaidade, é o prazer. A gente costuma muito falar sobre prazer, né? Quando, ainda mais que eu digo a gente, que eu falo nós cristãos, né? No meio cristão, na igreja, quando fala em prazer, a gente já pensa no sexo, né? É pegar muita mulher e tal. E não é isso. O prazer é aquilo que nos dá satisfação, de alguma forma, né? É aquilo que nos alegra, é aquilo que nos deixa satisfeito. Então existe prazer em várias coisas. Existe prazer em viajar, existe prazer em comer bem, né? Uma coisa que eu gosto muito. Existe prazer em assistir série, existe prazer em namorar, navegar na internet. E como que tem sido isso na sua vida, né? O sentido da sua vida tem sido isso, né? O que você mais busca, o que você mais deseja é ter esse tipo de prazer. Tem pessoas que, eu falei de viagem, né? Tem pessoas que vivem muito em prol disso, né? Eu vou trabalhar para eu poder viajar. Eu vou trabalhar para ganhar dinheiro para poder viajar. Eu vou trabalhar porque eu quero frequentar os melhores restaurantes, que eu quero comer bem. Isso é um prazer, né? E esse não deve ser também o sentido da vida, não deve ser o sentido principal da vida. E aí, Beth, mas tem algum problema eu desejar essas coisas? Não tem problema, né? Mas não deve ser o foco da nossa vida. E aí, onde deve estar o nosso prazer, né? Então a gente vai ler aqui capítulo 2, verso 1 e 3. Salomão dizendo, né, Eclesiastes 2, 1 e 3, do 1 ao 3, diz assim: disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida, né? E aí, antes de eu ler aqui, eu perguntei, né? Aonde deve estar o nosso prazer? Então a gente vai ler Salmo 1, que é bem conhecido. Vamos ver o que o salmista diz aqui. Salmo 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o prazer do cristão deve estar na lei do Senhor. Beth, então quer dizer que eu tenho que ler a Bíblia o dia inteiro? Não, não é isso. Quando fala que medita de dia e de noite, tudo que você fizer, desde que você acordar até você dormir, que tudo que você faça seja meditando na palavra, né? Você tem que se perguntar, isso que eu estou fazendo está de acordo com a palavra de Deus ou não, né? E aí as suas reações, as suas atitudes, as suas omissões também. Às vezes a gente pensa que a gente só erra quando a gente faz alguma coisa, né? Mas quando a gente se omite, a gente também erra, né? E isso não agrada a Deus, né? Então, aonde tem que estar o nosso prazer? O nosso prazer tem que estar realmente na lei do Senhor. E quando essa irmã, né, que eu falei que ela compartilhou com a gente sobre isso, a gente estava meditando, né, sobre, a gente também não deve usufruir dos prazeres com peso na consciência, né? Tô lá no Outback comendo as minhas coxinhas e aí, tô errada porque meu prazer tem que ser na lei do Senhor. Não é isso, gente, que eu tô querendo dizer. Mas não deve ser a meta da nossa vida. E aí, quando a gente estava compartilhando isso, né,
a gente estava pensando, como é que a gente pode, né, glorificar a Deus no momento que a gente está tendo um prazer, né, do nosso corpo, né? E agradecendo a Deus, né? A gente chegou a essa conclusão que um dos meios da gente estar de acordo com a palavra, mesmo no momento de prazer, é agradecer a Deus, né? Uma viagem que você faça, né? De repente você vai lá na Disney e aí você abraçou o Mickey e a Minnie e tal. Ah, Senhor, obrigada, né? É fútil? Tem alguma coisa de glorificar a Deus? Abraçando a Mickey e o Minnie? Não, mas é uma coisa que te faz bem, né? E aí a gente pode agradecer a Deus de estar ali, né? Simplesmente não achar que, não, eu tô aqui pelos meus méritos, né? Os meus pais trabalharam muito para que eu pudesse estar aqui. Eu trabalhei, juntei dinheiro, estou aqui, então é um merecimento meu e pronto. Não, Deus te deu saúde para você trabalhar. Deus deu saúde aos seus pais, né? Não permitiu que acontecesse alguma catástrofe na sua vida e aquela viagem podia ser impedida, né? Mas não foi. Então a gente tem que agradecer a Deus nesse momento de prazer. E o nosso prazer deve estar na lei do Senhor, né? Quando a gente está lá na internet, será que o que eu estou pesquisando na internet, o que eu estou vendo na internet, está de acordo com a lei do Senhor? Essa série que eu estou vendo, será que está ferindo, né, a lei do Senhor? Essa viagem que eu vou fazer, será que eu vou estar ferindo a lei do Senhor lá, né? Eu vou estar longe dos meus pais, né? Vou poder fazer o que quiser. Então, assim, nosso prazer deve estar na lei do Senhor, pautado nele, porque se não for assim, é vaidade, é correr atrás do vento também. A terceira área que a gente vai meditar hoje é sobre o dinheiro. Vamos ver sobre o que Salomão falou sobre o dinheiro. Está lá no capítulo 2, verso 4, do verso 4 ao verso 8. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que verdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que diante de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Salomão, né, como eu falei no início, ele tinha muitas posses, né? Ele era um homem rico. E aí, lá no fim da vida, né, ele chegou à conclusão que isso também é correr atrás do vento, que isso também era vaidade, né? Se vocês lerem os versículos próximos, né, vocês vão ver que no final ele vai falar que é vaidade, né? É correr atrás do vento também. Algumas semanas a gente leu, né, na escola dominical sobre como glorificar a Deus através do trabalho, né? E aí o comentarista falou, não me lembro se foi durante a semana ou na lição de domingo mesmo, mas em algum momento ele falou sobre jovens que escolhem determinada profissão, né, pensando somente no dinheiro, né? Eu sei que é algo que a gente deve pesar, sim, na hora de escolher uma profissão, porque aquele trabalho é que vai nos dar um retorno financeiro, né? E a gente precisa pagar conta, a gente precisa se vestir, a gente precisa comer. Só que não deve ser o único, né, motivo para a gente escolher aquela profissão, né? Tem pessoas que nem gostam muito daquela profissão, não se interessa, mas simplesmente pelo fato daquilo dar um retorno financeiro bom, ela escolhe aquela profissão, né? E aí gasta, né, anos da sua vida numa graduação e tal, simplesmente porque aquilo vai dar um retorno financeiro para ele. Então essa pessoa ela está focada no dinheiro. Hoje em dia a gente está vendo muitos coaches, né, financeiros, né, educadores financeiros, e o foco deles é de ensinar não só a usar o seu dinheiro, né, administrar, mas ser rico, né? Eu tenho amigos meus que estão nessa vibe, né, que estão ouvindo muito, né, esses coaches, e que seus propósitos de vida são ser rico, né, é se tornar rico.
E aí Salomão diz que, olha, isso é correr atrás do vento também, né? Isso é vaidade. E se a gente parar para pensar, né? Eu quero muito ser rico. Por que uma pessoa deseja ser rica, né? Talvez porque a infância dela, a vida dela, né? Até então, foi de muito aperto financeiro. Tá, então assim, é normal a gente querer mais dinheiro. Eu gostaria de ter uma condição melhor de vida. E aí não tem problema nenhum nisso. Agora, rico, gente, é quem tem muito dinheiro, né? Simplesmente você ter dinheiro. Rico é rico, né? Então, alguém que tem muito dinheiro. E para que você quer ser rico, né? Se esse for o seu caso, né? É para se envaidecer, né? É para se autoafirmar no meio da sua família, no meio dos seus amigos. É para usufruir dos prazeres que a gente viu, né? Agora há pouco, né? Para que você quer ser rico, né? E é muito importante a gente falar sobre isso, porque é um assunto que tem sido muito marcante, né? Ultimamente, né? Até uns anos atrás a gente não via falar em coach, né? Em educação financeira. Então, que tem muito endividado aí hoje por justamente não se atentar muito para a educação financeira. Então, assim, é um assunto importante, sim, para nossas vidas, mas lembrando que muitos coaches te ensinam a ser rico, né? E aí, será que isso está, né, de acordo com a palavra de Deus? Então, a gente vai lá em 1 Timóteo 6,10. 1 Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, né? Então, você ter amor pelo dinheiro, isso vai te trazer problemas, né? E Salomão, ele quando ele fala sobre o trabalho, né? A gente não vai ver sobre isso, né? Mas ele chega à conclusão de que é vaidade, de que é correr atrás do vento, porque não vai ser ele que vai usufruir daquilo somente, né? Outras pessoas, né, irão usufruir, no caso seus filhos, né, quando ele morrer, iriam usufruir de algo que não se esforçaram para ter, né? Então, assim, quando a gente morrer, a gente não vai levar o dinheiro junto com a gente, né? Então, você desejar, né, ter muito dinheiro, seu propósito de vida, seu sentido de vida ser ter muito dinheiro, ter dinheiro, é em vão, né? E eu acho que esse exemplo do dinheiro é bem claro. A gente não precisa se aprofundar muito nisso, porque o dinheiro, ele nos dá realmente, traz conforto, traz, né, traz bem-estar, traz, mas também traz muitos problemas, traz muitas futilidades também, né? Então, assim, quando você deseja um dinheiro, né, ter dinheiro, é para glorificar Deus? É para honrar a Deus, né? Então, essa é a pergunta que você vai responder para você mesmo em relação ao dinheiro. E para concluir, a gente volta àquela pergunta inicial: qual tem sido o sentido da sua vida, né? Você tem corrido atrás de quê? E aí, lembrando, gente, que conhecimento, né, sabedoria humana, prazer, dinheiro, nada disso é pecado. Nada disso é errado. Mas quando a gente faz isso de forma que fere, né, a nossa comunhão com Deus, quando a gente faz isso de modo que isso substitui, né, o lugar de Deus na nossa vida, isso não é legal, né? Então, que a gente tenha muito cuidado ao desfrutar dessas áreas na nossa vida, que elas fazem parte da nossa vida, não tem como a gente fugir, né? Que a gente desfrute com cuidado e que não sejam o nosso propósito de vida, né? Mas que o nosso sentido de vida esteja no Senhor somente, que é aquele, né, que nos ama tanto, que veio a este mundo, né, se fez homem, veio a este mundo, morreu no nosso lugar, para que a gente pudesse ter acesso a Ele, né? Então, o nosso sentido tem que ser Cristo, né? Então, tudo que a gente fizer, que a gente faça pensando nele, na nossa relação com Ele, para glorificar a Ele, tá? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, né? Espero que Deus tenha falado, né, com cada um de vocês,
Muito obrigada pelo convite. É uma honra, né, estar aqui junto com vocês, tá? E é isso, que Deus abençoe o restante do dia de vocês, tá? Um beijo.